Pessoal, gravando então, né? Gravando, começando o nosso nono encontro hoje, né? De crescimento e psicomotricidade. Mas antes de a gente começar a nossa aula, tem alguns avisos aí, alguns acertos para a gente fazer em relação a algumas atividades, né? Primeiramente, é o primeiro assunto que saiu aí no chat já, né? De a gente justamente ter uma aula presencial semana que vem, se é verdade, se não é, tá? Eu acredito que o professor Atos que vai fazer uma comunicação formal com vocês. E o que aconteceu? Semana passada não, perdão. Ontem, né? A aula passada, ontem, nós tivemos com o módulo 4 a nossa primeira aula de retorno às atividades presenciais. Então, ontem, lá no Palmeiras, tivemos aula de natação. Então, o pessoal do módulo 4 pôde fazer a parte prática da natação. Então, a gente foi lá, teve a piscina, né? Uma piscina. Nós, para quem não conhece o Palmeiras ainda, né? Nós temos uma piscina semiolímpica e temos uma piscina fechada aquecida. Então, o pessoal começou a aula na Olímpica de tanta vontade que eles estavam de nadar e o calor, né? Mas aí depois foi ficando meio gelado, né? E aí eles acabaram indo para a aquecida, né? Acabaram indo para a piscina que é fechada e aquecida, tá? Então, ontem foi nossa primeira aula presencial. Correu tudo bem, correu legal. Nós tivemos a presença de 14 alunos, né? 14 alunos dos. A turma de lá tem 30, 32, né? 32 alunos, acho que está agora. Mas só que o Vinícius, a Jennifer e o G foram para lá, enfim, 32, 29. Então, metade da turma ficou em casa, né? E aí a gente teve a aula presencial e a aula online ao mesmo tempo. Então, quem não estava lá no campus assistindo a aula presencial, participando, nadando, estava em casa assistindo aí as imagens do pessoal realizando a aula lá, tá? Então foi isso, né? Aconteceu. O Atos, ontem o Atos passou lá pelo Palmeiras, a gente bateu um papo, conversou, ele já viu a estrutura, já viu a quadra, já viu as bolas, tá tudo pronto para vocês poderem voltar com segurança, álcool em gel, né? Os banheiros lá alguns estão fechados, outros abertos. Vocês vão, né, entrar, todos os alunos só entraram de máscara, com o revolvinho lá para medir a temperatura, né? Ninguém deu acima de 37 graus, então não teve problema, né? Então, enfim, a gente está tomando conta de toda a segurança para poder voltar sem riscos de a gente ter problemas. Então, isso que vocês devem ter em mente, que quando vocês voltarem, todo mundo de máscara, não pode ir sem máscara, né? A gente está mantendo distanciamento, cada um tem que levar sua garrafinha, não vai ter, apesar que lá no centro tem a avenida, né? Mas não vai ter lanchonete aberta lá dentro para vocês poderem consumir, né? Os vestiários não pode tomar banho, não pode tomar banho no vestiário, só pode ir no banheiro, só um de cada vez, não pode encher de gente no banheiro, né? Então a gente tem a recomendação, o protocolo certinho para seguir, para a gente conseguir voltar às aulas presenciais sem problema, tá bom? E pela conversa do Atos ontem, tudo leva a crer que segunda-feira vocês teriam uma aula presencial lá no Palmeiras, tá? Ah, como é que vai funcionar essa aula? Tá? Normalmente a gente está marcando para 15 para as 8. 15 para as 8, vocês vão chegar lá pela entrada principal. Vai ter um funcionário da Unifeob com o termômetro lá para espetar na cabeça ou no pulso para ver sua temperatura. Você tem que estar de máscara, não entra se não tiver de máscara, tá? E tendo a temperatura também abaixo de 37. O que nós aconselhamos? Se você
está com alguns sintomas gripais, por exemplo, né, o nariz escorrendo, tá tossindo, tá espirrando, tá? Mesmo que não for Covid, não, mas é alergia, é uma gripinha. Não, mesmo que não for o Covid, a gente aconselha vocês não irem na aula, tá? Não irem na aula para preservar vocês, para preservar, né, as pessoas que estarão lá, tá? Agora, se você tá beleza, tá em boa saúde, tá legal, tranquilo, sem problema, né? Será muito bem-vindo, tá joia? O Atos vai fazer o recado oficial, tá? O Atos vai avisar. Nós vamos soltar um formulário lá no grupo para ver quantas pessoas que vão poder estar presencialmente lá, tá? A gente sabe e respeita que alguns terão problemas, que alguns não vão poder. A gente sabe que tem gente que está com problema de transporte, a gente sabe que tem gente que está com problema que mora com grupo de risco, né? A gente sabe que é do grupo de risco, acho que não, né? Não tem, a gente não tem nenhuma da turma assim, o mais idoso, né? Mais idoso sou eu, né? Mas, né? De repente, né? É do grupo de risco. Então, a gente sabe e respeita os problemas que as pessoas vão ter. Então, por isso que vai ter, né, as duas formas, tá? Ai, Najara, eu ganhei de você, Najara. Tá. Então, a gente vai respeitar as duas formas, tanto a forma presencial e a forma virtual. Então, quem não puder ir lá no Palmeiras segunda-feira, vai assistir em casa a aula que o professor Atos vai deixar. O professor Atos vai fazer a mesma coisa, vai deixar o link no Classroom, né? Se tiver algum conteúdo para dar uma olhada, um slide, alguma coisa, uma atividade, o Atos vai deixar lá no Classroom e ele vai dar atividade presencial e virtual ao mesmo tempo. Tá bom? Beleza, Alex. Então é isso. Esse é o primeiro recado. Alguma pergunta em relação a essa aula presencial? Alguma pergunta, gente, em relação à aula presencial? A Val, então, a Val não disse nada ainda, porque a Val ela vai tentar o SIC, né? Por causa do handball, o handball precisa de uma quadra maior, ela, né? Vocês já devem ter aprendido que a quadra oficial do handball é 40 por 20, e a gente tem a quadra lá do SIC. E no SIC também já está tendo algumas atividades lá, ela já está tendo alguns treinos, tem o protocolo de segurança, tem álcool em gel, tem álcool para higienizar as bolas, né? Tem tudo lá também no SIC. Então, a Val, ela provavelmente vai conseguir o SIC para vocês fazerem uma aula prática. Mas eu não sei se ela já vai conseguir para a semana que vem. Talvez fique ainda para outra semana. Mais alguma coisa em relação à volta às aulas? Mais alguma pergunta? Opa. Não, não. Beleza, beleza. Ô, professor, Oi. sobre isso não, mas sobre o PI, se você puder dar uma luz para nós aí. Opa, tá vendo a tela aí? Tá vendo a tela? Sim. Então, beleza. Então é isso que é o segundo assunto agora, tá? Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza, tá? Então é o seguinte, vamos lá. O PI, né, que tá todo enroscado aí nesse primeiro mês, né? Tivemos aí problemas, essa parte da pandemia realmente bem atrapalhado tanto os nossos projetos, porque, né, na educação física é complicado, porque a gente tinha muitas ideias práticas, presenciais,
Mas não adianta ficar chorando, né? Não adianta ficar chorando, a gente tem que se adequar ao momento que a gente está, né? Então, a gente, né, mudou, modificou algumas questões do trabalho, do projeto, para que vocês façam de forma virtual, mas que vocês consigam manter, né, o mesmo padrão de trabalho, tá? Então, a gente sabe, né, só lembrando, que o tema do projeto integrado é o saudável e o não saudável na busca do bem-estar, beleza? Tá? O que essa frase quer dizer? Quer dizer justamente as coisas da atividade física, né? Os parâmetros da atividade física que relacionam essas duas partes, né? Até que ponto o exercício físico ele pode ser saudável e quando, né, o exercício físico passa a não ser saudável, né? Quais as condições, né, que justamente modificam a atividade física, tá joia? Então essa é a ideia, trabalhar nesse âmbito para a gente poder achar o norte do que é saudável e do que não é saudável. E como que vocês vão, né, trabalhar isso? Vocês vão fazer uma pesquisa, bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? Só uma pergunta antes de continuar. Qual a transversal que vocês estão tendo agora, nesse momento? Você sabe? Qual o quê? Tinha certeza que essa pergunta. O quê? Transversal. Aula online. Qual que é a matéria online que vocês estão tendo? Autoconhecimento. Autoconhecimento, tá. O seu próximo semestre, vocês vão ter uma outra unidade que vai ser diálogo com a academia, tá? Diálogo com a academia, que vai ensinar vocês a fazerem trabalhos acadêmicos, né? Fazer um trabalho, né, com formalidade acadêmica, seguindo os critérios da ABNT, né, com padrão para poder entregar para a gente. Então, nesse momento, a gente sabe que vocês não têm conhecimento ainda para fazer um trabalho acadêmico certinho, mas a gente vai justamente orientar vocês. Eu vou dar um modelo para como que vocês devem seguir, né? Todo trabalho acadêmico, ele começa com a introdução. Então, que hoje nem existe mais o TCC, a gente não trabalha mais com o TCC, né? Vocês, no final da faculdade, vocês vão fazer um TCC, mas é um TCC na ideia de projeto, um TCC na ideia de artigo. Vocês não vão ficar escrevendo aquele TCC desse tamanho, não. Pode ficar sossegado, tá? Mas todo trabalho acadêmico, ele precisa dessa pesquisa bibliográfica, tá? Dessa pesquisa. Então, a gente vai ensinar, né? Vocês vão fazer introdução, tá? Mesmo não tendo TCC, mas segue o mesmo princípio. A única coisa é que o artigo, por exemplo, ele é mais curto. O TCC, ele é mais longo. Tinha TCC de 150, 200 páginas. Um artigo, normalmente, ele precisa ser, no máximo, de 12 a 16 páginas. Então, é bem resumido, tá? Então, é isso que vocês vão fazer para a entrega final, tá joia? Então, ir para esse projeto integrado é também um trabalho reduzido, né? Um trabalho com menos páginas. Então, o que é a primeira parte? A primeira parte é a introdução, né? É a introdução do trabalho, é o embasamento científico, é a pesquisa que vocês fazem sobre o tema, tá? Depois, metodologia, é como vocês vão construir o trabalho, como que vocês vão fazer, quais as peças, qual o método, né? Qual o teste, qual pergunta, tá? É metodologia. Depois vem os resultados. Qual foi o resultado dessa pesquisa que você fez? Deu isso, deu aquilo, foi bom, foi ruim, né? Porque o trabalho tem que ser sempre assim, né? Teve modificação. Não, às vezes pode ser que não tenha nada, mas aí vocês têm que colocar, não, o trabalho foi ruim, não deu certo, não teve eficácia, enfim, é o resultado. E depois, por fim, é a conclusão. Aí a conclusão, ela é sempre uma sugestão do que pode ser melhorado, do que pode ser feito, qual o tipo de intervenção, tal.
Então, todo o trabalho acadêmico, ele segue essas etapas: introdução, metodologia, resultados e conclusão, tá? Então, é isso que vocês vão aprender a fazer. Qual que é a primeira etapa? Então, qual que é a primeira etapa? Então, ó, só para a gente poder ainda falar um pouquinho do tema, a gente sabe que tem o bem-estar físico, que é o que nós, da educação física, estamos principalmente preocupados, né? Mas a gente sabe que tem o bem-estar social, então a gente sabe que fazer exercício também você ter amizades, você trabalhar em sociedade, você ir na academia, conversar, isso traz um bem-estar social também, você ter grupos, né? E o bem-estar mental, né? Aumenta a autoestima, né? Você fica mais corajoso, você fica mais decidido, você começa a ter relacionamentos mais saudáveis, e aí você começa a ter uma saúde mental melhor também. Então a gente sabe que o exercício físico, ele tem esses 3 parâmetros. E é isso que vocês têm que pensar na hora que a gente fala saudável e não saudável na busca do bem-estar, tá? E aí, qual que é o cronograma, né? Esse cronograma nosso aí que a gente está atrasado, né? Mas tudo bem, calma, respira. A culpa não é de vocês, né? A gente sabe. E só que agora a gente precisa realmente andar, tá? E eu vou compartilhar isso aqui lá do PI, né? Do grupo do PI, do Classroom do PI, tá? Então, assim, peço desculpas. Foi realmente entraves nossos, a gente teve problema com o estágio do módulo 4 e acabou algumas coisas ficando presas mesmo, e não é culpa de vocês, tá? Esse primeiro mês de agosto teve muitas modificações por causa de aluno entrando não, né? Teve o João Vitor aí, né, que entrou certinho no começo do ano e está acompanhando, né, muito bem, né, João Vitor? Então, parabéns aí, que é um aluno novo, está pegando tudo novo, né? Então a gente também tem que esperar esse período de adaptação. Mas teve muita gente que saiu, infelizmente a gente perdeu alguns colegas aí, tanto do módulo 4 quanto do módulo de vocês, né? Então teve muitas modificações, muita coisa nesse mês de agosto, e até mesmo o começo de mês de setembro, que atrapalhou muito a nossa vida, né? Então por isso que tudo ficou meio atrasado, tá? Então, ó, vocês estão vendo aí, eu peguei no pé de vocês para montar os grupos, apresentar os grupos, colocar lá naqueles slides, tá? E aí a gente teve gente que acabou saindo naquele processo, tal, que voltou. Então, né, os grupos estão lá definidos. E agora, qual que é a próxima etapa? Qual que é a próxima etapa? Vamos lá, vocês terão aí uma semana, tá? Nossa senhora, uma semana, você tá louco? Não, calma. Ai, Deus, viu? Ó. Uma semana para pesquisar 4 artigos, tá? O que é isso? Como assim? Vocês vão entrar nas redes de pesquisa, Google Acadêmico, Bireme, Cielo, tá? E vão pesquisar sobre artigos relacionados ao saudável e não saudável, na busca do bem-estar, entendeu? E 4 artigos diferentes. E aí, qual que é a ideia desses 4 artigos diferentes? É que um fale do saudável e não saudável, de repente na questão do crescimento, do desenvolvimento, na questão de crianças, na questão da relação do desenvolvimento motor, tá? Então, fala assim, sobre inicialização precoce, por exemplo, tem alguns treinadores que começam o treinamento muito cedo. Isso é saudável? Não é saudável? Então, ó, já fica uma dica de artigo, você pode procurar um artigo por aí, né? A relação do exercício físico muito intenso na idade adulta atrapalha o desenvolvimento ou até o crescimento, lesão. É uma dica também de artigo. Aí a gente vai para o futebol, né? Tem a modalidade do futebol. O que é saudável, o que é não saudável dentro do futebol. Então você acha um artigo que fala sobre os peladeiros que jogam futebol de fim de semana. É saudável ou não é saudável, né? Fala se ser um atleta profissional é saudável ou não saudável. Então tem o futebol e o handball. Futebol e handball vão mais ou menos na mesma linha, tá? E aí nós temos
anatomia do sistema locomotor e nervoso. E aí também você pode falar justamente saudável e não saudável, de repente, do aumento de lesões musculares, lesões ortopédicas, né? Ou o quanto o exercício é bom para o sistema locomotor, né? O quanto ele é bom para o sistema nervoso, libera serotonina, libera endorfina, melhora a resposta neural, os neurônios se comunicam com mais rapidez. Enfim, são 4 artigos, tá? E que sejam diferentes na abordagem do tema. O tema principal é o saudável e o não saudável na busca do bem-estar. Mas, né, os 4 artigos eles têm que ter relações com as unidades que vocês estão tendo hoje. Né? Então, quais são as unidades que vocês estão tendo aí? Só para ver se vocês estão vivos. Fala aí, gente. Estão acordados aí ou estou falando sozinho? Estamos acordados, estamos acordados. Então fala aí, Larissa. As unidades que nós estamos tendo? Isso, vai que nós está tendo. Morfofisiologia e patologia aplicada, handball, futebol, crescimento e não sei o que lá. Autoconhecimento. Exatamente, né? Essa paradinha aí mesmo. Aplicada ao sistema locomotor e nervoso, né? Então, locomotor e nervoso. E também o Carlos está vendo o laboratório um pouquinho mais para frente também para ter atividade presencial no laboratório também, tá bom? Então, mas ele vai avisar também, não vai ser sexta-feira agora, não vai ser, né? Vai ser um pouquinho mais para frente. Não sei se ele falou isso na aula de ontem, mas, né, vai ser um pouquinho mais para frente. Certo? Então, semana que vem, dia 8/10, cada grupo de IPI vai apresentar e entregar 4 artigos. Fechou? Tá? Entregando esse artigo, eu vou dar o feedback para vocês. Esses artigos tão legal, artigo bom, esse artigo aí nada a ver, ó. E procura outro, esse artigo tá ruim, tal. E aí vocês vão escrever a introdução até o dia 22 de outubro. Certo? Como é que escreve essa introdução? Aí justamente eu vou dar o modelinho lá para vocês fazerem. Ih, Chico, já tô nervoso com esse trabalho já, viu? Ai, meu Deus do céu. Muita calma nessa hora, tranquilo. Como diria nosso amigo Jack, né? Nossa, eu acho que Jack é muito antigo, vocês nem sabem o que é Jack, né? Vamos por partes, né? Jack, né, cortava tudo em partes. Então vamos por partes, tá? Primeira coisa, quinta-feira que vem, vocês entregarem os 4 artigos, tá? Teve a devolução dos 4 artigos, junta a galera aí para vocês poderem escrever a introdução. Fez a introdução, a gente vai partir para a metodologia, vai definir a metodologia, e aí vocês vão, né, definir os resultados. E aí a gente corrige lá dia 30 de novembro, comecinho de dezembro. Esse 30 de novembro aqui, ó, ele não está muito bem definido ainda. Talvez fique na primeira semana de dezembro, tá? Mas enfim, terminar antes do que, né? Mas qualquer coisa a gente vai lá para a primeira semana de dezembro. Certo? PI, beleza? PI, beleza, Larissa? Então, isso que eu ia perguntar. Nós vai, pesquisar artigo que se encaixa na nossa matéria e no saudável e não saudável? É isso? Exato. O tema principal é o saudável ou não saudável. E aí vocês vão procurar artigos que têm relação com as matérias, com as unidades, né? Aqui a gente chama de unidades, tem que chamar bonitinho, assim, né? Mas são as antigas matérias aí, são as matérias, né? Mas exatamente, cada artigo ele tem que estar relacionado com uma unidade
que vocês estão tendo agora nesse módulo 2. Mas aí, como que a gente vai fazer tipo, para achar algo relacionado de morfo com isso aí? Você vai pesquisar lá, por exemplo, o saudável, não saudável, sistema locomotor. Joga lá no Google Acadêmico. Vai sair uma relação de artigos lá. Aí, né, vocês dão uma olhada, esse aqui é bom, esse não, esse aqui nada a ver, esse aqui é muito, muito complexo. Aí vocês vão lendo. Aí tem que ler. Abre o artigo, dá uma lidinha na introdução, dá uma lidinha no abstract, né? Fala, esse aqui parece bom, esse aqui parece ruim, né? Ah, beleza, então, valeu. Todo mundo conhece o Google Acadêmico aí? Sim. Sim. Camila, sim, mas todo mundo sim mesmo? Giovana está dizendo sim também. Eu não. O Benê não? Ó, então só para... Não, Oi? eu também não. O João Vitor aqui também falou não. Então, assim, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar na tela, eu vou fazer uma pesquisa rápida para poder ensinar quem não viu. Ó, estão vendo minha tela aí? Sim. Minha tela do Google, né? Limpa, né? Isso. Certo. Sim. Então, vamos lá, ó. A gente vai digitar Google Acadêmico, ok? Beleza. Abriu aqui, ó, Google Escolar, tal, né? Aí, junto do Google Acadêmico, gente, nós temos as principais bases de referência de pesquisa, ó, PubMed, ResearchGate, Scopus, né, Web Science, né? Então, a gente tem aí várias bases de pesquisa. Então, o Google Acadêmico, antigamente, ele era meio fraquinho, mas tem melhorado bastante, tá? Então, ele é uma boa base para você iniciar. Depois, futuramente, vocês vão ter outras bases aí, né? Biblioteca da USP, biblioteca da Unesp, aí vocês vão ter outros lugares, né, bons também para procurar. Mas o Google Acadêmico, ele é bom para começar, tá? Então, você vai entrar no site, ó, né? Estão vendo aí? Entrou no site. E aí você joga uma palavra-chave, né? Se você quiser perguntar aqui só em português, ou se você quiser achar um artigo em inglês também, tá? Então vamos lá. Saudável. Opa, saudável e não saudável. Futebol. Ah lá, vamos ver. Aí ó, apareceu vários artigos, né? Então, lá, parte corporal durante a puberdade, comparação entre praticantes e não praticantes de treinamento sistematizado do futebol. Será que isso aqui é legal? Eu vou clicar, vou abrir. Aí abriu o artigo lá. Aí vocês vão dar uma lidinha, tem que ler, sem preguiça de ler. O propósito desse estudo foi comparar VO2 máximo e composição corporal durante a... parece ter alguma coisa a ver. Está falando de crescimento, está falando uma faixa etária, pode ser que de repente entre mais em crescimento e desenvolvimento do que de futebol, né? Porque está falando da questão do desenvolvimento físico. Mas fala alguma coisa de saudável? Parece que não. Tá bom, então erga a mão, vamos para outro. Vamos agora nesse aqui. É pesquisa, gente. Pesquisa é assim. Tem que abrir, tem que ler, tem que gastar umas horinhas, tem que gastar um tempinho sentado, né, lendo. Ó, voz, estresse, trabalho e qualidade de vida de técnicos e preparadores físicos do futebol. Olha lá, tá até uma abordagem diferente. Tá falando saudável, não saudável, com treinadores de futebol. De repente pode ser, tal. Você vai ler, né? Qual que é o objetivo? Avaliar aspecto do estresse, trabalho, de técnicos e preparadores físicos, comparando com as categorias, tal. Isso aqui parece que tem alguma coisa mais relacionada a futebol e
saudável e não saudável. Porque o saudável e não saudável tá nessa questão também de qualidade de vida, né? Ah, legal, beleza. Vou pegar esse aqui e vou ver direitinho. Vamos ver o outro agora, por exemplo. Vamos ver agora locomotor. Olha lá, efeitos da atividade física sobre o sistema locomotor e nos hábitos de vida. Olha lá, vai falar que o exercício faz bem, o exercício faz mal, o exercício é bom, o exercício é ruim para o sistema locomotor. Ah, ele melhora a postura, a coluna vertebral. Ah, saiu só aqui a introdução. Ah, onde que está o PDF? Aonde que está o artigo inteiro? Aí vocês vão ver, normalmente às vezes está aqui no cantinho ó lá, visualizar e abrir. Abre o artigo inteiro para ler, né? Porque aqui às vezes só está uma introdução só está o resumo. Então vocês têm que abrir aqui para poder... Vamos ver, ó. Vai abrir o artigo inteiro agora. Aí tem que ler. Tem que ler. Pesquisa é isso, gente. Nossa senhora, é pesquisa é monografia isso aqui, é enorme. Aí já é muito grande, ó. Você tem 200 páginas. Aí você... Aí já quer apelar já também, Chico. Não, a tese de Pegar para uma doutorado. monografia tá de brincadeira. Não, olha aqui, tese de doutorado. Ó, Tá e outra doido. coisa, muito antigo também, larga a mão. Tem que ser de 10 anos, não é? Exatamente, muito antigo, ó, 1999, larga a mão, já corta já, não quero mais. Não quero mais, vamos procurar outro. Entendeu? E vai lá, alongamento inicial, e vai pesquisando. Ok? Tudo bem? Valeu, Chico. Entenderam? Tá? É a pesquisa, justamente referência. Ah, vocês estão no grupo de PI? Ah, cada um procura um artigo. Separa aí as tarefas, ó. Você vai para um, você vai para outro, você vai para outro. Depois a gente pega e conversa, né, e reúne. Entendeu? Não vai ficar aqueles miguezinhos de gente sem fazer nada, né? Não, já pega o líder. Quem que é o líder do PI? O líder do PI é justamente para poder ajudar a direcionar. Fosse, ó, o que você gosta? Ah, deixa o futebol para mim. Ah, beleza, então tá bom, futebol vai com fulano. Eu gosto do handball. Ah, beleza, então, pega o handball. Ah, eu gosto do locomotor. Ah, beleza, o locomotor, tá. Ah, gente, ó, é o seguinte, segunda-feira, 5 horas da tarde, eu vou mandar uma mensagem para vocês para ver se vocês conseguiram, para a gente conversar. Vamos? Ah, beleza, então tá bom. O líder é isso. O líder é aquele cara que organiza, é aquele cara que puxa, mas não é o cara que faz tudo sozinho. Não é o cara que faz tudo sozinho. Líder não é isso. Líder é o cara que organiza, né? É o que põe o povo para trabalhar e trabalha também, lógico também, né? Líder é o que lidera, exatamente, Alex. Tá? Então ele vai justamente isso. Não é assim também mandar, né? Não é mais se mandar, ó, vocês fazem isso, aquilo, que eu sou o líder, né? Vocês pesquisam aí que eu não, né? Eu sou o líder. Também não é isso. O cara é o líder, ele lidera, ele participa junto, ele vai, ó, eu achei isso aqui também, eu fiz isso, beleza, cobra, ô fulano, e aí, o que você achou? Ah, não deu Ajuda tempo. nas dúvidas, né? Tá com dúvida daqui lá, tira. Exato. Ah, não deu tempo. Pô, não deu tempo? Ah, então complicado, hein, mestre? Vai atrapalhar a gente, hein? Vai complicar nosso grupo, hein? Nossa, mas não deu tempo, sabe o que é? No final de semana eu acabei dormindo demais, sabe? Então, assim, não é para vocês brigarem, não é para vocês arranjarem confusão entre vocês, é para justamente ter esse amadurecimento. Todo mundo aqui está na faculdade, a gente está num grupo, entendeu? Todo mundo tem que trabalhar. E a gente vai conviver isso, e vai respeitar. Fala, não, ó, eu tive um probleminha, mas daqui meia hora eu consigo. Tá bom, beleza. Se vira dos 30, vai, faz. Então a gente, né? O trabalho em equipe, né? Atividade, a nossa competência atitudinal, né? O trabalho em equipe. E o PI, ele é fortemente para poder trabalhar isso com vocês. Nada que 3 tapinhas não resolva. Então, né?
Pra dar aquela acordada. Quem abriu o microfone aí? Professor, Oi, Najara. Fala um Bom, pouquinho mais alto, Najara. Só... o meu fone aqui é ruim. Ah, Cada tranquilo. semana eu trabalho, então. Perdão, repete. Cada semana vai ser uma etapa do trabalho. Semana que vem vai entregar a pesquisa. Na outra vai ser feita a introdução. E, ó, tem as datas aqui na tela, não sei se vocês estão vendo. Dia 8 é a entrega dos artigos. Aí, dia 22 vai ser a entrega da introdução. Então, vocês vão ter algumas semaninhas aí para poder trabalhar. Beleza, tá bom. Tá? E aí a gente vai definindo as outras datas. Então, assim, não vai ser bem a cada semana, mas às vezes 2 semanas, né? Agora a gente vai trabalhar. Ô, Chico, Vai ser do mesmo jeito do último, do primeiro módulo. Exata, é a mesma ideia, a mesma concepção, Bruno. Mas a gente vai melhorando um pouquinho com o tempo, né? Vou falar. eu ia perguntar sobre isso que o Bruno falou. Tipo, a gente vai pesquisar os 4 artigos e escrever do mesmo jeito que foi no semestre passado, para entregar na semana que vem, é isso? Isso. O que a gente vai melhorar depois também é tentar fazer uma metodologia diferente, fazer uma entrega, né? Você vai entregar Tá, banner, isso, apresentação. seria basicamente um resumo, então, que nem a gente fazia lá, que tinha a introdução, a metodologia e tinha mais uma outra coisa que eu não lembro lá. Aí, beleza, então a gente entrega isso até a Exatamente. semana que vem. Depois, Exatamente. aí, até o dia 22, a gente vai ter tempo para conversar e melhorar isso daí, para só arrumar, vamos dizer assim. É isso? Exato. Só arrumar não. A gente vai ter uma etapa dos resultados lá, que vocês vão ter que fazer uma pesquisa de resultados para vocês poderem analisar. Então vai ter uma etapa a mais. Mas é isso que a gente vai fazendo até o final. Beleza. Certo? Valeu, Alex. Valeu, Chicão. Vai ser do mesmo jeito do último, né? Que eu respondi. Mais alguma pergunta, gente? PI? Que o PI estava tão desesperado. E com razão, né? Com razão, porque a gente realmente está atrasado. Mas vai dar tudo certo. Pode ficar sossegado. Ó, eu já vou pôr aqui para compartilhar. Já está compartilhado com os professores já, né? Como é que eu compartilho com a turma? Aqui, Classroom. Classroom 2022. Ah, gente, eu vou copiar o link e vou jogar lá e vou jogar lá direto do Classroom, tá? Porque fica mais fácil. Projeto integrado. Fundamentos da educação física. Apresentação. Opa. Do cronograma PI. Cronograma PI. Vocês só me confirmam aí se vai chegar. Calma que eu vou postar aí. Só para eu ver se eu pus no projeto integrado errado, né? Porque eu tenho 2 aqui. Chegou aí? Ô, Chico, chegou, mas tá pedindo acesso. Eita, nós.
Então, ó, aí, configuração, os editores podem alterar, não os leitores e comentaristas podem fazer o download. Tá. Não tem problema, pede lá para mim, gente, eu autorizo. Aí vocês tentam entrar no arquivo, vai aparecer solicitar permissão. Vocês clicam, vem um e-mail para mim, eu autorizo e aí vocês abrem, tá? Não tem problema. Tá? É que eu não sei fazer isso aqui. Ó, como se tivesse já para quem está com o DFEOB era para abrir. Ele às vezes pede autorização para quem não está com o e-mail da UniFeob. Não sei por que acontece isso. Mas enfim. Olha lá, a Giovana já pediu autorização. O Guilherme também. O Benê também. Essa turma é esperta, isso aí. E aí eu já vou dando autorização aqui, vocês já podem. Certo, gente? PI, beleza então também? PI, ok. Atividade presencial, ok. Tem mais algum recado que eu estou esquecendo? Uma pergunta aí, gente? Ah, eu tenho que pedir uma ajuda. Ah lá, o Benê está tentando com o e-mail que não é da faculdade, tá vendo, Benê? Apareceu aqui teu e-mail, não é da faculdade esse e-mail aqui. Mas beleza, mas eu autorizei mesmo assim, mas... Eu coloquei o errado. É que os dois estão conjunto. Não, então, acontece muito, gente, acontece muito. Até mesmo na hora que vocês vão entrar nas aulas, o celular está logado no e-mail pessoal e aí não entra, né? Às vezes no computador, você está com o e-mail pessoal e aí ele não entra. É por isso que às vezes acontece os probleminha de não entrar. Vocês têm que sempre confirmar se está... Nossa, gente, todo mundo pediu agora. Vai com calma que depois eu vou solicitando aí para todo mundo. Eu achei que só os líderes do PI que ia solicitar só, mas tudo bem, eu vou compartilhando. Certo, gente, vamos para a nossa aula para a gente também, né, não atrasar tanto. Ó, eu sei que eu coloquei lá no Clésulo uma aula com vocês, mas eu vou seguir uma aula aqui que eu estou modificando aqui para o formato UniFeob, mas eu tenho uma aula aqui que já está pronta aqui, só vou depois passar para o modelo UniFeob. Só para ela não ficar incompleta lá, que acho que a aula do Clésulo só falta um pouquinho para eu terminar ela. Mais perguntas, gente? Mais alguma pergunta? Podemos tocar o barco? Estão vendo minha tela aqui, gente? Sim. Beleza. Ela está em branco agora? Está demorando para carregar? Ó, vamos aqui então, aí depois eu troco. Deixa eu ver como é só como eu estou compartilhando. Beleza. Estão vendo aqui a apresentação da UniFeob? Ok. Então, pode abrir o chat aí, abrir o áudio para falar. Mais alguma pergunta, então? Podemos seguir em frente, ó. A outra questão é as notas, tá? Só para a gente não perder muito tempo hoje, fiquem tranquilos. Semana que vem já vai ser divulgadas as notas de P1, tá? As notas aí do primeiro bimestre, né? Foi todo mundo bem, né? Esse primeiro bimestre é tudo tranquilo. Depois que as coisas vão apertando um pouquinho mais, tá? Os professores já estão devagar aí passando o feedback das competências
e também a gente passar a divulgação dessas primeiras notas, ok? Só para a gente também não deixar de tocar no assunto dessas primeiras notas, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó, dentro da nossa timeline aqui, olha o que está acontecendo, hein? Eu lembro quando eu comecei a brincar com essa timeline aqui, a gente estava aqui no comecinho, né? Agora, aí, ó, já foram, né? Já foi agosto, já foi setembro, estamos hoje dia 1º de outubro, hein? O tempo passa, o tempo voa, né? Então já temos aí 1º de setembro. Semana que vem, nós vamos ter uma atividade do vestibular, né? Uma promoção que a gente chama de Universo Unifeob, que é palestras, né, para o ensino médio, a turma que está, né, que o ano que vem vai vir prestar vestibular, sobre o vestibular de bolsas. Então eu queria também aproveitar para pedir ajuda de vocês para poder fazer divulgação desse vestibular, né? Semana que vem vai começar uma divulgação forte da captação de alunos para o vestibular, e aí, né, pedir ajuda de todos vocês também, se vocês têm amigos, né? Vocês acabaram de entrar na faculdade, então muitos de vocês conhecem pessoas que queriam ter entrado e não entrou, né? Que ficaram ali dentro do vestibular, às vezes tentando bolsa, alguns que vocês conheciam da escola, que era dos anos anteriores, e que, né, agora estão no último ano, que vão prestar vestibular no ano que vem. Então a gente pede muito a ajuda de vocês, porque a gente está num momento diferente, num momento de pandemia, num momento complicado, e esse vestibular vai ser bastante desafiador, né? Porque é um momento bastante complicado para todos. A gente vai ter o vestibular de bolsas, agora dia 18, né, de outubro. Então, vai ter presencial e vai ter online. Quem não quiser vir, né, na faculdade fazer presencial, pode estar fazendo online. Quem quiser, né, estar fazendo presencial na faculdade, pode vir também. Tá joia? Então, peço para vocês colocarem aí nas suas redes sociais, né, Instagram, Facebook, que vocês estejam também ajudando a poder fazer a divulgação, tá? Porque é legal, se a gente consegue formar uma turma, né, boa, como foi a turma de vocês. Eu falei para vocês, né, no começo do ano, que foi muito legal a turma de vocês, que foi uma turma bacana, com um número muito bom. Nós iniciamos lá em 2020 com 42 alunos na turma de vocês. Foi um número muito legal, muito bom. A gente teve poucas bolsas, tá? Que isso traz também uma segurança de investimento para o curso, muito bom. Então a gente sabe, a gente quer ajudar, quer dar algumas bolsas, quer colaborar com a parte, mas só que a gente sabe também, a gente está entre adulto aqui, ninguém é bobo de achar que dá para fazer alguma coisa de graça. Então a gente precisa de uma receita que possa ter investimento para o curso. Para quê? Para a gente comprar equipamento top, para a gente poder ter uma estrutura top, para a gente convidar professores top. Então, o curso precisa se movimentar. Não adianta, né, achar que a faculdade, a Unifeob é rica, a Unifeob é milionária, não precisa de nada, vamos montar o curso inteiro de graça. Gente, isso daí não existe. Isso aí não existe, né? Vocês são adultos, vocês sabem que todo mundo precisa, né? Vocês trabalham, vocês sabem que vocês precisam ter retorno financeiro para poder sobreviver, tá? E a faculdade da mesma maneira. Então, é claro que a gente dá algumas bolsas, né? Tem o Bolsa Atleta, tem o vestibular de bolsas. Então, a gente sabe que a educação física trabalha muito com essas questões, mas precisam também de pessoas que pagam para poder justamente o curso ter o investimento que necessita, né? A gente tem o Palmeiras, a gente tem equipamentos aí para adquirir ao longo do tempo. Agora a gente vai começar projetos de extensão, né? Duda. Então a gente começa projeto de extensão agora, que vai ter trabalho com a comunidade, se Deus quiser, o ano que vem, né? Se a pandemia der uma estabilizada, sair a vacina, então a gente vai começar a ter atividades aí
presenciais e atividades com a comunidade. Então, para a gente ter um curso top, a gente, né, tem que ter também esse retorno, tá? E acredito, gente, querendo ou não, que em 2 anos a gente já andou bastante, né? Graças a Deus, a gente começou o curso em 2019, começou com uma turma, depois vieram vocês, e a gente está indo muito bem, graças a Deus, com uma quantidade de alunos boa para quem está começando, uma estrutura excelente, a gente tem quadra, a gente tem piscina, a gente tem bola nova, a gente tem sala de aula tudo preparado, equipamento, né, academia lá para, né, começar a usar assim que tiver. Então, graças a Deus, a gente está com uma estrutura muito boa, que a gente precisa apenas acrescer e ajudar, né? Que venha mais alunos, que venham mais turmas, para a gente poder ainda fazer uma educação física mais forte, né? Quem sabe aí o ano que vem a gente fazer o Interef, né? Os jogos entre a educação física, e já vamos ter 3 turmas já dá para fazer futebol, vôlei, basquete, handebol, natação, judô, já dá para fazer competição entre as salas da educação física, né, que já vai ter 3 turmas já, então, né, e aí peço a ajuda de vocês também para ajudar nesse processo do vestibular, tá bom? Vai precisar ter nota do Enem ou não? Para esse momento, não necessariamente. É o vestibular de bolsas, pode vir sem a nota do Enem. A nota do Enem ela ajuda depois do processo de você conseguir desconto, de você conseguir uma bolsa, entendeu? Entendi. Então, para esse momento, não. Mas para o futuro, a nota do Enem, quando fizer a matrícula lá em janeiro, ajuda, né? Entendi. Então, beleza. Agosto já foi, setembro já foi, outubro está aí, e vamos que, né, não para. Pessoal, na última aula, nós falamos justamente sobre as habilidades motoras especializadas. E aí o pessoal ficou perdidaço em fazer aquela... A gente vai fazer uma aula de correção daquilo, podem ficar tranquilos, que a gente fez o trabalho do Messi, fez o trabalho, né, do voleibol, fez o trabalho do handebol, para justamente vocês colocarem quais as habilidades motoras fundamentais que estão compostas naquela atividade. Porque aquilo lá são habilidades motoras especializadas. Mas nós vimos, né, que uma habilidade motora especializada ela precisa de algumas fundamentais, tá? Então, o que era para fazer naquele trabalho? O Messi tá vendo, ele tá correndo, ele tá fazendo finta, ele tá aparando a bola, ele tá fazendo drible, ele tá fazendo movimentos axiais, ele tá fazendo chute. Então, olha quantas habilidades motoras fundamentais para fazer aquele show que ele fez naquela questão. O voleibol. O que o voleibol? O voleibol está fazendo salto, voleibol, movimento axiais, né? A cortada, né? Que a gente chama de rebater, né? O levantador está a receber, entendeu? Então, ali a gente tem o levantador e tem o atacante. Então, olha quantos movimentos fundamentais que eles estão fazendo para poder fazer o especializado. O handebol. O handebol está fazendo corrida, drible, finta, salto e arremesso, né? Então, você vê que ele faz aquele gol por trás. Então, todas essas habilidades motoras fundamentais para fazer a especializada. Tudo bem? Legal? Agora, a gente chega no momento que a gente vai para esse desenvolvimento da criança. Então, no primeiro momento, a gente estava preocupado com o desenvolvimento da criança motor, com o aprendizado das habilidades motoras fundamentais e o aprendizado das habilidades motoras especializadas. Agora, a gente precisa entrar numa etapa que agora vai ser o desenvolvimento físico. Essas crianças agora elas vão se desenvolver fisicamente. Então, elas vão melhorar a sua resistência, sua força, né? Sua flexibilidade. Elas vão melhorar as suas aptidões motoras.
de velocidade, agilidade, né, de equilíbrio. Então, a gente vai trabalhar um pouco agora com essa questão do amadurecimento físico da criança. A criança agora, ela não é mais tão criança. Ela já está quase naquele período já de adolescência. E ali começa a ganhar um pouquinho mais de massa muscular, começa a ter um crescimento rápido. Então, a gente sabe que lá por 13, 14 anos de idade, a gente tem um estirão de crescimento, né? Então, aí muda muito o aspecto motor, a criança fica um pouquinho desengonçada, ela fica um pouquinho atrapalhada, porque ela cresce muito rápido. E aí ela tem que se adequar àquele novo corpo com aquele movimento que ela tinha anteriormente. Então, essas mudanças que fazem parte do crescimento físico da criança, tá? Então, olha lá, o crescimento físico acontece de forma normal e ordenada? É igual para todas as crianças? Ah, então chega com 13 anos em ponto, todas as crianças têm um estirão? Né? A gente já viu que não é bem assim. A maturação desenvolve de maneira integral e objetiva em cada organismo? Então, a gente sabe que muitas vezes tem crianças que amadurecem mais rápido fisicamente e outras demoram mais, né? As próprias meninas. As meninas, elas têm a primeira menstruação, tem meninas que têm a primeira menstruação com 11 anos, 12 anos, 13 anos, né? E quando a menina tem a primeira menstruação, isso, o Bruno está esperando o estirão dele até hoje. Ai, coitado, hein, Bruno? Poxa vida, hein, Bruno? Tá louco, hein? O estirão não aconteceu, Bruno? Então, porque fatores genéticos. Fatores genéticos, a gente sabe que a genética influencia na criança, né? E aí, se não tem genética, né, é difícil. Mas, enfim, as meninas, elas têm um processo de amadurecimento diferente, um pouquinho diferente dos meninos. Acontece muitas vezes antes. E aí, quando acontece o amadurecimento sexual, muda a parte física também. Aumenta a massa muscular, libera hormônios diferentes, aumenta a quantidade de GH, aumenta a quantidade de testosterona, e isso altera a massa muscular, altera o crescimento, tá? Então, são todos esses aspectos do amadurecimento infantil que vão acontecendo bem nesse espaço, entendeu? Então, é isso que é o tema dessa aula, né? O tema dessa parte que a gente vai começar a entrar, tá? As curvas de crescimento, altura e peso, são indicadores que avaliam o processo do aluno, né? O progresso do aluno, do processo de um indivíduo. Crianças diferentes desenvolvem-se fisicamente a taxas ou ritmos diferentes. Programas de atividade precisam levar em consideração o estágio atual de crescimento de cada criança em particular, né? Até aquela questão, a criança pode fazer musculação, né? Atrapalha o crescimento, né? A gente vai ver essas polêmicas aí também, tá? Então, após finalizar esse tema, essa unidade, essa relação do crescimento físico em crianças, você será capaz de analisar o processo de crescimento físico em crianças e adolescentes. Então, vocês têm que enxergar essa diferença de qual criança que já está com o processo de amadurecimento e outras que ainda não. Então, é isso que a gente vê. A gente já observa que tem meninas que já estão mudando. Essa etapa, o corpo da mulher começa a mudar bastante. Os meninos demoram um pouquinho mais. Os meninos, às vezes, a gente já enxerga que ele começa a ficar meio fortinho, que ele começa a ficar diferente. As meninas, a gente começa a enxergar diferente as curvas, né? Começa a ter uma parte hormonal mais intensa, e isso começa, né? O seio começa a se desenvolver, o quadril começa a largar, tá? E isso muda a característica física da criança. E essa criança, ela tem um processo de amadurecimento que vai influenciar
do desenvolvimento físico dela, tá? Descrever os conceitos básicos de crescimento físico, estatura, peso, maturação, calcular o IMC. Quem sabe o que é IMC aí? Índice de massa corporal. Opa, muito bem, Larissa. Um ponto na média aí. Tô brincando. Nossa, já tinha até ficado feliz, professor. Que esse índice mede? O que esse índice é importante? Vamos, para ganhar um ponto aí na média? Esse índice é importante para falar se você está acima, abaixo, obeso ou não obeso. Opa, muito bem. É um índice que justamente, né? Golpe, gente, é golpe. É justamente para a gente poder ver uma classificação, um índice, se você está acima do peso ideal ou abaixo do peso ideal, relacionado à altura. Então, o IMC, ele relaciona duas variáveis, altura e peso, só. Ele não vê quanto que você tem de massa muscular, ele não vê quanto que você tem de gordura, ele vê duas variáveis, altura e peso. Então, isso, Najara, né? Por exemplo, tem 1,61 m, tinha que ter 61 quilos, né? É uma variável entre relação de peso e altura, tá? Mas a gente vai ver que tem algumas considerações sobre isso, né? Que o IMC é importante para algumas faixas etárias e outras nem tanto, né? Ele vai servir para alguns estudos e para outros nem tanto, tá joia? Mas é um indicativo, um indicativo que ajuda, tá? Interpretar os gráficos da curva normal do crescimento físico. Então a gente vai ver lá o crescimento físico da criança dentro das curvas, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Eu dou um ponto pro Benê também. Comentar a influência da capacidade física no desenvolvimento motor. Então, justamente também ver o quanto que essa capacidade física pode influenciar na questão motora. Se o menino ele tem mais resistência, isso pode ajudar a habilidade dele? O que vocês acham? Sim, Por quê? porque ele, como ele vai ter mais resistência, ele vai ter mais prática para poder fazer os movimentos, vai cansar menos e vai ter mais constância nos exercícios. Isso, aí vamos devagarinho, vocês vão aprendendo a usar as palavras, né? Ele não é que ele vai ter mais prática, ele tem mais resistência, ele tem mais justamente constância, né? Ele tem mais resistência, ele tem mais frequência para aguentar repetir mais aqueles movimentos, fazer melhor, né? Suportar mais o treinamento, né? Então, né, por esse lado, realmente tá correto. Então, quanto a parte física influencia? Como a gente vê que tem crianças que são habilidosas, mas que às vezes estão mal fisicamente, né? E acabam isso atrapalhando. A criança cansa fácil, né? Ela tem habilidade, ela é habilidosa com a bola, mas só que ela cansa muito rápido. Ela não tem força adequada, né? Então a gente sabe que isso pode também influenciar. E aí, na hora que você para de ser criança e começa a virar o adolescente, isso começa a influenciar mais ainda. Porque quando todo mundo é criança, se eu, né, corro mais ou corro menos, isso acaba meio que igualando essas diferenças, essas questões igualam, né? Agora, já uma fase 12, 13, 14 anos, isso começa a ter uma diferença um pouco maior, tá? E hoje, né, gente, né, a gente tem esse agravante ainda, né, que nós temos, né, uma grande porcentagem das crianças com sedentarismo infantil e outras fisicamente ativas. E aí, essas crianças que têm o sedentarismo, né, a turminha aí do sofá, a aptidão física, a resistência física fica muito comprometida, né? Fica muito comprometida. É uma criança que não toma sol,
é uma criança que não corre, é uma criança que não pula. Se ela brinca com outra criança dentro de casa, quando brinca de vez em quando, fica cansada, né? Subiu uma escada, já está ofegante. O quanto isso vai atrapalhar no desenvolvimento motor dela, né? Ao contrário dessas fisicamente ativas, que justamente por fazer, né, de forma mais natural, brinca, né, ela nada no rio, corre, pula, faz o esporte, o desenvolvimento motor, o que o Benê falou? O Benê falou que elas aguentam mais fazer maior prática, ficar mais tempo no exercício. E aí ela se desenvolve melhor a parte motora. Enquanto as crianças que estão ali no sedentarismo, no sofá, elas não aguentam fazer. Aí elas praticam menos, se desenvolvem menos. Né? Então é essa relação que a gente tem hoje. E a gente tem muitas crianças aqui desse lado do sofá. E que a gente precisa trazer para cá. Né? Então, o que é aptidão física? Então, o que é uma criança ter aptidão física? Ah, aquela criança tem aptidão. Né? Ah, essa criança não tem aptidão. É talento isso? Ah, aquela criança tem talento, a outra não. A criança tem habilidade, a outra não. A criança se desenvolveu a habilidade motora fundamental e a outra não. O que é isso? Tá? Então, a aptidão física é a condição positiva de bem-estar influenciada por atividade física regular, características genéticas e adequação nutricional. Então, aptidão física é uma criança com energia, é uma criança disposta, é uma criança querendo fazer as coisas. Por quê? Porque ela tem uma condição positiva de bem-estar. Ela está saudável, ela não está doente, ela não tem diabetes infantil, ela não tem obesidade, ela está bem. Ela tem uma atividade regular, ela faz exercício com uma certa regularidade, que isso traz uma condição física para ela. A genética dela ajuda também. Então, ela tem aí, de repente, né, herdando os genes aí de pai e mãe, que tem uma característica de tamanho, membros superiores, inferiores, adequados ao esporte que ela escolhe, né? E adequação nutricional. Ela se alimenta bem também. Porque não adianta também. O que acontece? Que a gente tem problema com o projeto social. Projeto social, a gente tem a criança que tem a condição positiva, ela é super habilidosa, né? Ela tem umas características genéticas excelentes, só que a criança de projeto social não come, né? É até doído falar isso, né? A criança lá, pobre, ela é habilidosa, ela brinca, ela toca o terror, mas ela não come direito. Você acha que isso vai ter futuro também? Se não adequar? Então, infelizmente é verdade. Exatamente. Grandes atletas que a gente acaba perdendo para fome. Para fome. Né? Porque aquelas crianças que brincam, crianças, porque não adianta se desenvolver com fome. Né? Então tem que ter uma adequação nutricional também importante. Tá? Critérios específicos para determinar o que é fisicamente apto ou fisicamente inapto. Como que a gente vai classificar essas crianças? Né? Como que a gente vai saber? Tá? Então é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender aí testes que a gente possa classificar essas crianças para poder saber a capacidade física. E nem se ela está totalmente inapta ou apta, mas saber o que ela precisa melhorar, né? Quais as condições que ela precisa evoluir, tá? Teste de aptidão. Então, a gente tem os testes aí, teste de força, teste de resistência, correr na pista de atletismo, fazer flexão abdominal, os testes. Mas qual que é o problema de fazer teste com criança? Teste com criança é complicado. Como é que uma criança quer brincar? A criança quer fazer bagunça. Então, por isso que determinadas faixas etárias
é difícil fazer teste, né? É difícil fazer teste físico, porque a criança não quer ficar correndo meia hora em volta de uma pista. Ela não quer pegar no colchonete e ficar fazendo 1 minuto de abdominal. Ela quer brincar, ela quer correr, ela quer pular, quer chutar a bola. Ela não quer fazer teste. Então, por isso também que a gente tem que ter consciência que a partir de uma faixa etária e de uma consciência física da criança que a gente começa a fazer testes físicos, tá? Porque ela não tem, né? Ela não tem consciência de esforço máximo atingido. Vai lá, faz o seu máximo. Ah, não faz o máximo de jeito nenhum. Cansou, ela para, entendeu? Ah, encheu o saco, ela para. Então ela não vai até o máximo, né? E quando a gente consegue, a gente faz isso, né? Faz esse tipo de trabalho, a gente ainda tem que conviver com esses pais neuróticos, né? Que o pai quer que a criança seja o melhor, que o pai quer que a criança vai, faz, né? Esse pai louco aqui, ó, já ensinando o bebezinho a fazer aqui um exercício lombar, né? Ah, eu sei que tá brincando, né? Aí brincando a criança faz, mas tem uns pais meio maluco que, né, quer que a criança se desenvolve fisicamente. Então a gente sabe, por isso que a gente está numa fase de transição. A gente está ali, criança virando adolescente. Então a gente tem que respeitar também a fase de transição. Quando que a gente começa a fazer os testes? Quando? Aí a gente vai ver, né, através do amadurecimento, desse crescimento físico, a época ideal de começar os testes, tá? Componentes de aptidão relacionada à saúde. O que é importante? Porque a gente sabe que não é todas as crianças que vão virar atleta, né? Os adolescentes aí já começa a até parar de brincar. Então a gente sabe que a gente tem que conscientizar a aptidão para saúde, tá? Então a gente tem resistência aeróbia. O que é resistência aeróbia, pessoal? Fala aí. Como se fosse uma resistência à força? De força? Não, Mais ou menos. não. Condicionamento? Oi? Condicionamento? Condicionamento o quê? Condicionamento físico. Faça esse corpo aguenta fazer uma atividade intensa. Uma atividade intensa. Tá. Não consegue. Tudo bem, ó. Vamos prestar atenção agora nas palavrinhas, ó. Resistência aeróbia. Ó, quem dá mais? Vamos ver o outro aí. Fala outro aí. Chico, é ter uma resistência numa série de uma série de exercício? Uma série de exercício, mas que tipo de exercício? Correr, pular. Correr, pular, esses exercícios são o quê? O Brunão disse cardio. São o quê? Brunão disse cardio. Utiliza um cardio, utiliza o coração. Todo exercício utiliza coração. E até aí onde você está sentado aí, o teu coração está trabalhando. Tô brincando, vai lá, vai mais. Fala aí. Calma que vocês vão chegar. Quem ia falar? Fala aí, gente. Resistência aeróbia. Ô, professor, eu chutaria a mesma coisa que o Bruno, é resistência de cardio. Tá bom, mas que é cardio? O que o cardio quer dizer? O que é um exercício aeróbio? Vocês não tiveram fisiologia ainda, né? Vocês tiveram fisiologia sistema cardiorrespiratório. Era para vocês saberem. Era para vocês saberem de um detalhezinho que eu quero que vocês saibam. Ô Chico, ele é um pouco cardio porque ele precisa muito da energia da criança. Ele precisa da energia da criança, mas essa porque energia vem da ela onde? não pode parar, ela tem que manter. É respiratória, não é, Chico? Isso, calma, tá chegando. Respiratório. O que ele respira? Oxigênio, aquele VO2, né? Gênio, aí, ó. Então, é isso que eu queria. É isso que eu queria que vocês entendessem. Resistência
aeróbia. Resistência aeróbia, resistência do oxigênio, da capacidade de vocês conseguirem absorver oxigênio, né? Então é diferente das outras resistências. Tem exercício que a gente precisa, a gente vai ver daqui a pouco, que precisa de força. Tem exercício que a gente precisa da parte muscular, né? De ATP. Tem exercício que a gente precisa de flexibilidade. Agora, a resistência aeróbia é a resistência que a gente precisa do oxigênio, tá? Então, é aquele exercício de média, baixa intensidade, não é exercício tão intenso, que ele utiliza a maior fonte de energia do oxigênio, né? O oxigênio consegue entrar lá no ciclo de Krebs. Tiveram o ciclo de Krebs? Não, né? Só na escola, né? Mas vocês vão entender agora com o exercício, o ano que vem. É que eu tô, né, também já estou antecipando um pouquinho. O ano que vem vocês vão aprender mais fisiologia do exercício e aí vai entrar o ciclo de Krebs. Mas, por enquanto, vocês já entendendo isso, e aí a gente chama de cardio, né? Ah, é cardio, é aeróbio. Ah, é cardio, é aeróbio. Mas o que é esse cardio e aeróbio? É justamente isso, porque é uma resistência que vem do exercício com oxigênio. Que a respiração é importante, que o trabalho do coração é importante, né? E que a gente utiliza oxigênio nesse processo. Então, é resistência aeróbica. Força muscular. E aí? Olha lá, força muscular. O que a gente precisa? Apesar que eu acho que eu estou adiantando todos os slides já, né? Vai, eu vou passar um por um, peraí. Vamos lá. Então, a resistência aeróbia, então o consumo máximo de oxigênio, né? Então, exatamente, depende desse oxigênio, depende do quanto mais a gente consegue captar, tá? Então, ó, é possível ocorrer uma melhora de 20%. Então, com o treino, com o exercício, você consegue melhorar a sua capacidade aeróbia em até uns 20%, né? A mais do que você já tem, né? Então, os corredores aí, né? O Renan e tal, a Inajara, o pessoal que corre. Com o treinamento aeróbio, porque a corrida, o ciclismo, a natação, eles são exercícios que trabalham principalmente a resistência aeróbia. Você melhora até 20% a sua capacidade genética, tá? Ele tende a melhorar com a idade, até cerca de 18, 20 anos, que se atinge o auge, né, para homens, e tende a diminuir depois dos 14 anos para as mulheres. Então, assim, as mulheres é aquilo lá que eu comentei, ela tem um amadurecimento mais rápido. E aí, às vezes, né, mas só que, lógico, se você treinar, não diminui, tá? Então, tudo é questão de treino, tá? As mulheres possuem, né, uma capacidade respiratória, o pulmão, o tamanho do pulmão, cerca de 25% menor do que os homens. Mas, com o treino, elas podem ser melhor do que muitos homens, tá? Eu estou dizendo em parte genética, né? A gente pegar o pulmão de um atleta masculino e um atleta feminino, os dois muito bem treinados, a mulher ela tem uma capacidade respiratória um pouco menor por causa dessa genética feminina do pulmão ser um pouco menor. Mas, se comparar aí muitas mulheres atletas que dão de 10 a 0 e muitos, né, homens que não são tão bem treinados assim, tá? Então, tem essa diferença. Força muscular. Força muscular. Então, a habilidade de exercer o esforço máximo. Então, muita calma nessa hora, que força muscular é diferente de resistência muscular. Então, fala assim, vamos dar um exemplo aí. Ah, eu consegui fazer 30 vezes o supino. Eu tenho força muscular ou eu tenho resistência muscular? Resistência. Resistência. Por que resistência? Você fez um volume grande de exercício. De repetições, no caso, né? Agora, eu consegui erguer 80 quilos.
Só 8 repetições, 6 repetições. O que eu tenho? Força muscular ou resistência muscular? Aí é força muscular, é o 1.600 da classe, né? Hã? Aí já é força muscular, é o 1.600 da sala. Né? É você conseguir fazer um esforço máximo. Você vencer uma resistência de esforço máximo. E aí, como que pode ser essa força muscular? Ela pode ser isométrica. O que é isométrica? É movimento parado. É eu empurrar a parede. Né? Eu estou fazendo uma baita de uma força. Mas só que é isométrica. Por quê? Não está tendo movimento. Está parado. Tá? Isotônica, que aí ela é dinâmica. Né? Ela é dinâmica, ela é, né, concêntrica e excêntrica. Mais para frente vocês vão aprender um pouco mais sobre isso. Ou isocinética. O que é isocinética? Isocinética é um tipo de força que você faz igual em todos os pontos do movimento. E aí são máquinas isocinéticas, né, que a gente consegue fazer esse movimento. Tá? Aí é, né, um ponto mais difícil. Mas tranquilo, vocês vão estudar isso um pouquinho mais para frente também, em cinesiologia e biomecânica, vocês vão aprofundar na questão de força, ângulo de força, alavanca de força, é muito legal também, tá? Mas a princípio vocês precisam saber isso, que a força é vencer uma resistência, tá? E aí a gente tem na criança, que a gente avalia, força dos membros superiores e força de membros inferiores. Tá? E aí a gente pode avaliar força e pode avaliar resistência, tá? Embora crescente os ganhos de força na infância, não são lineares. Portanto, a estimativa dos níveis de força em anos posteriores baseada em níveis atingidos na infância oferecia pouco termos de previsão. Então, o que acontece? A força, ela depende muito da capacidade do músculo de exercer tensão. E o músculo, para desenvolver, depende muito de testosterona, GH, tá? Então, por isso que a força, ela não é uma capacidade muito desenvolvida nas crianças. Nas crianças. Por quê? Porque a criança não tem tanto hormônio masculino, hormônio, né, de crescimento, para realizar força. Então, você pegar uma criança de 7 anos para começar um trabalho de força, né? É complicado. Por que jeito? Não tem hormônio. A criança não tem hormônio para isso, tá? Agora, é claro que você pode encontrar crianças de 7, 8, 10 anos, musculosa, toda definida, tal. Mas isso vai muito mais de uma característica genética de baixo percentual de gordura, de definição muscular, do que de treinamento, do que de hipertrofia. Vou hipertrofiar com 10 anos de idade, hipertrofiar. Não tem, gente, não tem hormônio para isso ainda. E você não acaba inibindo a produção de hormônio quando você dá um estímulo de força precoce? Não, você vai acabar inibindo outros processos, não o desenvolvimento da força. Você vai inibir muitas vezes o desenvolvimento de crescimento. E aí é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Você começa a ter um estresse articular, tendíneo, que atrapalha o crescimento. Então, entendi. Por isso que a gente tem que saber a época certa de aplicar o treinamento de força. Agora, né, diferente da força, né, o que é resistência muscular localizada? Já ouviram esse termo? RML, né? Resistência muscular localizada, tá? Resistência muscular. Então, é a habilidade do músculo ou um grupo de músculos de desempenhar algum tipo de trabalho repetidamente. Repete, aguenta fazer 15, 20 repetições, 1 minuto, 2 minutos, né, de exercício, tá? Então, a resistência muscular. Então, por exemplo, aí a gente tem o teste de abdominal de 1 minuto, é 1 minuto fazendo, não é força, né? Não é força abdominal, é resistência abdominal,
né? Porque fica 1 minuto ali fazendo flexão de braço, fica 1 minuto fazendo flexão de braço, flexão na barra, né? Ô, louco, mas flexão na barra pode ser força. Pode ser força se o indivíduo aguenta fazer 3 barras. Fez 3 barras, ele não está com resistência. Ele tem força, mas não tem resistência. Tem força para 3 repetições, mas não tem força para 10, 20, 15 repetições. Mas para criança seria bom fazer na barra? Por que não? Essa é a pergunta. Você não Então, estaria trabalhando força com ela no lugar de resistência? Uma criança fazendo a barra? Pela sim, questão do peso corporal? exatamente. Exatamente. Você está trabalhando força com a criança. Mas a gente vai ver uma questão, principalmente que é a que responde isso, que a força para a criança, ela começa a ser inadequada quando justamente ela supera o seu peso corporal. Não é errado a criança fazer força. Não é errado, sabe? Porque quando você pula de uma árvore, quando você sobe numa árvore, a criança precisa de força. Ela precisa de força. Não é errado ela fazer força, né? Se fosse assim, a criança, né, não podia fazer nada forte, ela tinha que só fazer coisas leves. Então, não é errado fazer força com criança, mas a criança ela tem que ser capaz de fazer força o suficiente que ela possa carregar o seu peso corporal. Então, o que é errado na criança fazer força é você colocar uma carga acima do seu peso corporal, né? Então, é errado a criança fazer barra? Não, porque ela está fazendo com o peso dela. Ela está fazendo apenas com o corpo dela. Tudo que ela puder fazer força que envolva a liberdade do corpo dela, beleza, beleza. Pode fazer barra, pode subir em árvore, pode fazer o que você quiser. O que é errado em criança, então? Colocar carga. Colocar a carga extra o seu peso corporal. Aí a gente começa a ter problema. Entendeu? Enquanto a criança está fazendo força com o seu peso, beleza. Na hora que ela começa a fazer força acima do seu peso, aí ela começa a ter problema. Tá? Então, justamente a gente tem essa questão. Crianças que começam na ginástica olímpica ficam baixinho. Então a gente tem um grande conflito nisso. Por quê? Porque o treino é muito forte, né? Ou as crianças que estão na ginástica, que dão certo, são aquelas que são de baixa estatura mesmo. Tá? Então a gente tem um treino muito intenso na ginástica olímpica. E isso também pode atrapalhar o crescimento. Tá? Então, mas aí... Mesmo ela usando o peso corporal. Então, mas aí entra uma outra variável, que é a questão da frequência do treino. A intensidade, a né? segurar na barra, isso não é errado, gente. A criança fazer barra, isso não é errado. Agora, o problema é que na ginástica olímpica, ela faz isso todo dia por horas. E aí entra uma outra variável também no treino, que além da intensidade, é a frequência, é o volume. Então, a intensidade é a quanto de força que ela está fazendo. Se ela vai lá no playground, brinca na barra, faz um pouquinho de força lá, tal, tudo, não tem problema nenhum. Agora, o problema de fazer uma barra lá, tal, isso aí é ótimo. Agora, a frequência que eles fazem na ginástica olímpica, que aí começa a complicar. Então, a gente sabe que o treino, ele precisa de 2 variáveis principais, né? Intensidade e volume. Intensidade é o quanto é difícil. E o volume é o quanto que a gente faz. Quantos dias, quantas horas, quantas repetições, né? Quantos quilômetros, né? Quantos quilômetros aí um corredor... O Renan, você olha o Renan na rua, ele tá correndo devagarinho lá, tal, que nem uma tartaruga. Mas só que o homem faz 30 quilômetros por dia. Então, o que vai? O treino dele ele é de baixa intensidade, mas só que de longa duração. Um volume muito grande.
Então, a gente tem essas diferenças. Ou do que um cara que corredor de 100 metros. O cara corre 100 metros só, ô louco, 100 metros só, mas só que o cara corre no máximo, corre no pique, na alta intensidade. Então, a gente tem essas duas diferenças entre variáveis, de intensidade, tá, e de duração. Intensidade e volume. Professor, então seria mais ou menos isso. Para a criança, todo tipo de exercício que ela usa o corpo é benéfico a partir do momento que não tem uma intensidade e uma constância elevada. Exato. Mais ou menos isso. Exato. Né? Aí o que é elevado? Aí vai depender muito. Né? Aí é uma coisa já um pouco mais delicada, porque às vezes para mim o que é difícil, para você é fácil. Né? Para mim fazer 3 vezes na semana, já me cansa. Para você tem que fazer a semana inteira, se fizer no ritmo bom, não vai prejudicar. Então aí começam algumas variáveis a mais aí que devagarinho vocês vão aprender um pouco mais sobre essas variáveis. E aí por isso que a gente tem que avaliar. Muitas vezes tem que avaliar, fazer testes para poder saber isso, tá bom? O Renan tá aí, nem se defendeu aí, que eu falei que ele corre como tartaruga. Acho que ele tá dormindo aí. Flexibilidade. Vamos lá, flexibilidade. Habilidade que várias articulações do corpo tendem a se movimentar ao longo de uma amplitude de movimento, tá? Então, o que acontece? A flexibilidade também, ela muda com a idade. Então, a gente nasce molinho, né? Você pega a criança, eu pego aqui o Chiquinho, as crianças aqui, eles são tudo molinho, porque as articulações, né? Os tendões, são todos aí componentes de cartilagem. Vocês aprenderam isso em sistema locomotor e nervoso, anatomia. Então, todo o osso, até o osso, né, gente? Até o osso na criança, ele é mais maleável, né? Até os ossos, eles são mais maleáveis, eles têm um componente de cartilagem maior. Mas aí o que acontece? Com a idade, a gente vai perdendo, né, a quantidade de colágeno e os ossos e as articulações, elas vão se solidificando, elas vão ficando mais estruturas mais densas. E aí a flexibilidade, se ela não for constantemente treinada também, a gente acaba perdendo a flexibilidade, tá? Então, por isso também que é uma variável que é muito importante treinar. E que muitas vezes algumas crianças têm uma alta flexibilidade e depois elas vão perdendo com o tempo. É uma variável que muitas vezes faz o inverso, né? É uma variável que faz o inverso. Ela é muito boa quando é criança e depois pode ir perdendo com a adolescência, né? Ficando na idade adulta. Mas ela só perde se deixar de treinar também. Tudo bem? Então ela tende a ser melhor quando criança e piorar com a idade, mas ela precisa do treinamento. Ela precisa, né, do treinamento. Tranquilo? Flexibilidade? Ô, gente, ó, eu vou fazer o seguinte. Até que foi. Eu achei que tinha desconfigurado um pouco. Então, assim, outra variável que é importante, né, a gente vai ver, é a composição corporal. O que é composição corporal? Tá? É justamente a proporção de massa magra. O que é massa magra? Músculo, ossos e os órgãos. Tá? Isso é massa magra. Músculo é músculo. Massa muscular é massa muscular. É só os músculos. Massa magra, ela entra também os outros componentes. Ossos, órgãos, entendeu? Então, massa magra é tudo que não é gordo. Agora, massa muscular é só massa muscular. Então, a composição corporal é isso. A criança, a gente vê que também vai tendo essa constituição. E isso interfere na aptidão física dela. O IMC, eu comentei com vocês que só mede o peso em relação à altura, né? Ele não leva em consideração a gordura da criança. A gente vê hoje que, infelizmente,
já tem crianças, adolescentes aí, bem gordinhos. E aí essa relação de composição corporal é diferente. A criança tem pouca taxa muscular e alta taxa de gordura. E aí, quem faz força? Quem faz contração muscular? A gordura ou o músculo? Músculo. Músculo, né? Quem contrai, quem gasta energia, quem faz força é o músculo. A gordura não faz nada. A gordura armazena energia só, tá? Então, se a criança tem pouco músculo, ela tem pouca capacidade de fazer energia. Ela tem pouca capacidade de, né, gastar energia. Então, ela tem essa relação, tá? Aí a gente pode fazer a composição corporal com pesagem hidrostática, mas é difícil, é um aparelho muito caro, pega a pessoa, põe dentro da água, e aí você vê quanto que altera o volume da piscina, e aí você vê, né, a quantidade de densidade que a pessoa tem e tal, mas a gente pode fazer pelo adipômetro, né, que os meninos do módulo 4 estão aprendendo, né, fazer avaliação física, vocês vão aprender o ano que vem, né, fazer lá com o adipômetro, com a fita métrica, né, está relacionando os hábitos de vida, né, que são formados na infância, a própria alimentação, né, tá? A gente sabe que pais, professores, aquele entorno da criança, interfere muito nesse momento, tá? Porque por mais que a criança fala, eu quero doce. Você acha que deixar aqui minha filha, aqui a Clara, você acha que ela não queria tomar refrigerante todo dia? Você acha que ela não quer chocolate? Eu compro bis, às vezes, de final de semana, para ela comer um bis. Você acha que não quer todo dia? Mas se ela engordar, se ela comer chocolate todo dia, se ela tomar refrigerante todo dia, de quem é a culpa? De quem que é a culpa? Sua? Por quê? Quem vai comprar o refrigerante para a criança? Quem está comprando o chocolate para a criança? Entendeu? Então, os pais, gente, nessa fase, eles são responsáveis, sim. Né? Tem muito pai que se defende. Ele só come besteira. Olha, derrubei até a garrafinha aqui. Ele só come besteira. Ele só quer comer doce. Ele só quer... só tomar refrigerante. Mas por quê? Porque tem. Porque tem na geladeira. Porque você comprou no supermercado. Entendeu? Então não tô dando uma dura aí em quem é pai, não, mas quem é pai sabe como é que é. Então, se não tiver uma participação dos pais nessa etapa, a criança também não muda. Então, é um momento também que, como você, professor, você tem que encostar na família. Você tem que encostar nos pais. Pô, ela tá gordinha. Ela precisa emagrecer um pouquinho. Ela precisa melhorar a alimentação. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem faz supermercado na tua casa? É você ou você dá o cartão para a criança ir lá no supermercado? O pai, acho que tem pai que vai xingar, né? Que isso, rapaz? Hoje você fala comigo, você vai estar, né, cutucando a ferida, né? Mas gente. Infelizmente é. Tá? Então, assim, com criança. O adulto é diferente. O adulto, ele tem dinheiro, ele vai lá, compra o que ele quer, né? Agora a criança tem. A criança pode fazer... Passei por isso hoje. Passei por isso hoje, Chicão. Que hoje teve reunião para as voltas do judô, né? Uhum. Aí tava conversando com os pais e começou a reclamar. Teve uma mãe que falou que o filho engordou muito, ele engordou 12 quilos na pandemia, que ele só tava comendo porcaria. Eu falei, mas você compra. Se você não comprar, não colocar... mas o meu mais novo também come. Eu falei, piorou mais ainda. Só porque o outro é mais novo e você ainda tá entupindo de doce porcariada. Então... Vai continuar engordando. Vai continuar passando mal, vai ter mais problemas mais pra frente. Exato. Enquanto você não der uma alimentação adequada para as crianças, elas vão continuar do mesmo jeito, que é você quem compra.
não é as crianças. Diz Xingou ela que vai muito, mudar. Não, ainda bem que os pais eles não xingam tanto. Deve xingar depois, né? Mas na frente eles não xingam, respeitam bastante, ainda bem. Diz que vai mudar. Vamos ver. Então, exatamente. Quantas vezes a gente não tem que mudar os pais? Né? Ele falou assim, ó, você vem com teu filho treinar também, que aí você vai mudar a tua cabeça, aí vai conseguir mudar também do pai. É o que eu Exatamente. faço. Aqui em casa também, infelizmente, eu tenho que confessar, né? Tá até gravando, mas eu gosto de um Guaraná. Eu gosto de Guaraná. Guaraná. Eu não gosto de Coca, não gosto de nada. Eu gosto de Guaraná. E sábado e domingo eu tomo um Guaraná. Né? Compro Guaraná, tem Guaraná Cruzeiro, Guaraná Antártica, até Quat vai. Mas eu gosto do Guaraná. E aí eu tomo de final de semana. Mas durante a semana, né, de segunda a sexta, não entra também refrigerante de jeito nenhum. E aí chega, às vezes, domingo eu tomo, e aí, de repente, né, chega na segunda-feira, a minha filha pede. Ai, quero Guaraná, porque no final de semana a gente deixou. Segunda-feira parou, não toma mais. Segunda-feira não, acabou. Só final de semana. Então, se você não vai criando culturas, hábitos que sejam saudáveis, isso altera muito a composição corporal, né? Isso vai alterando. E a gente sabe que, assim, não é que tem que ser zero de gordura, barriga tanquinho todo mundo. Não é isso. Não é isso também. Você não pode ridicularizar a criança, também criar uma concepção exagerada na criança também. Aí aquela criança não quer comer, não quer chupar nenhuma bala, a criança também não come nada, porque, né, ela quer emagrecer, e aí ela fica meio neurótica, e aí ela não tem nem energia para fazer o exercício às vezes, porque ela não quer comer nada. Ai, tem gordura, ai, tem carboidrato, ai, isso aqui tem muito açúcar, ai, isso aqui tem... Então, assim, a gente sabe que tem os extremos dos dois lados. É claro que a gente tem mais o outro problema, né? É o povo que quer comer doce, porcariada. Mas a gente já tem acontecendo já alguns extremos do outro lado também. Crianças que, nossa, não querem comer nada. E a criança, às vezes, começa de não ter nem energia para fazer o exercício. Nem energia. Porque, né, ela pôs na cabeça dela que quer ficar, né, só cuidando da alimentação, não quer comer, só alface. E aí, que jeito que vai fazer exercício também? Entendeu? Então, a criança, né, ela tem que ser ativa, ela pode ter ganhos significativos de saúde por meio da aptidão. Então, essa contribuição que a gente tem que dar para o exercício, a criança ser ativa, né? Conscientizar os pais, conscientizar as crianças. Tá? O treinamento aeróbio, os adultos respondem melhor, mas por causa da questão dos hormônios. Mas as crianças também, ela, né, consegue ter um pouquinho de virtude do treinamento aeróbio em função da resistência cardiovascular. Elas não têm ainda os hormônios andrógenos, os hormônios GH, que vão fazer isso ser melhor quando adulto. Né? Então, por que a gente atinge o auge 18, 20 anos? Por causa dos hormônios. É o período que a gente consegue ter a maior concentração de hormônios. E aí a gente consegue ter os melhores resultados. Tá? Então, lá, treinamento de força, também tem dificuldade. Por quê? Porque não é o momento de ganhar, né, força, de ter os hormônios GH, testosterona para ter massa muscular, tá? Treinamento de flexibilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com a fase do estirão, né? Do crescimento pré-púbere, né? Que é isso? É aquela criança que está, né, na primeira fase da adolescência. Então a gente vai ver que a gente vai ter pré-púbere, né? Púbere e pós-púbere. Então aquela criança que está na primeira fase da adolescência, né? A criança que está na fase da adolescência e a criança que está saindo da adolescência. Então a gente tem esse pré-púbere, né? Então a gente tem essas diferenças. Quando a criança está na fase do estirão de crescimento, ela tem problema com alongamento, ela tem problema com flexibilidade. E aí você tem que saber disso, tá? Saber que esse problema para poder
equilibrar. Aí a gente vai ter, além das habilidades, esses slides também, apesar que acho que dá para entender, né, gente? Depois eu vou corrigir um pouquinho esses slides aqui. E aí, além das habilidades... Oi. Chico, se eu sair, é porque acabou minha bateria. Não, calma, tô acabando. 10 minutinhos, aguenta aí. Põe para carregar. Eu tô fone no ouvido, é perigoso. Calma. Rapidinho. Ó, então, vou voltar aqui. Além da capacidade física, a gente falou até agora da capacidade física, né? Da importância dos componentes físicos. É importante também, agora, a aptidão motora. O que é a aptidão motora? É a habilidade que a criança vai adquirindo com o tempo. Coordenação motora, né? Agilidade, velocidade, tá? São aptidões motoras, são habilidades motoras. E isso depende da soma de algumas habilidades, tá? E isso a criança vai melhorando também, vai melhorando sua coordenação motora, tá? Então a gente chama essa, né, a relação das capacidades de aptidão das habilidades de aptidão motora, tá? Então a aptidão motora pode ser agrupada de fatores de controle motor, então equilíbrio, coordenação, tá? E fatores de produção de força. Então, dentro da aptidão motora, a gente tem esses dois fatores. Fatores que dependem mais da relação física, que é a questão, né, da parte motora, equilíbrio, coordenação. E outros que precisam mais da produção de força, né, o quanto ela consegue controlar os movimentos. Aí a velocidade. Por que é velocidade de força? Porque é a capacidade de você contrair o músculo rapidamente para poder exercer força na perna, para poder correr rápido. Então, velocidade. Agilidade. Por que é de força? Porque é a capacidade de você mudar a contração de um músculo para o outro para você fazer uma finta, para você poder fazer um movimento, agilidade, mudar de direção. Né? Agilidade é mudar de direção. E potência. O que é potência? Potência é força mais velocidade. Né? Que a gente chama, brinca às vezes de explosão. Né? Explosão. A gente vai ver que quem explode é bomba. Tá? Vou fazer um exercício de explosão. Fazer exercício de explosão. Cuidado, vai se matar. Né? Explode é bomba. Né? Então a gente vai fazer um exercício de potência. Tá? Então, quando você fala assim, estou fazendo exercício de explosão, agora você está na faculdade, agora você vai mudar, se fosse, não, estou fazendo exercício de potência, entendeu? Fica mais bonito, não fica? Mais bonito, potência do que explosão? Né? Explosão é coisa de bomba, tá joia? Então, agora, a partir de agora, vocês têm que falar potência. Vou fazer um exercício de potência, tudo bem? Então, são capacidades que dependem da força. Tá? Da mesma forma que os componentes da capacidade física, a capacidade motora de um indivíduo está intrinsecamente interrelacionada à aquisição de habilidades motoras. Tá? Uma depende grande parte da outra. Porque se você não tiver as capacidades físicas bem desenvolvidas, vai atrapalhar a aptidão motora, a capacidade motora, tá bom? Então, aquilo que a gente comentou, não tem resistência, não consegue fazer o movimento correto, né? Não tem força, não consegue pôr uma intensidade na velocidade, né? Está faltando força para a criança, ela não tem velocidade, né? Então, uma, né, depende da outra, tá bom? Coordenação, movimento coordenado, requer a integração do sistema sensório-motor e um padrão de ação harmonioso e lógico. Então, o que é coordenação motora? É a capacidade cognitiva, sensório-motor. Você pensa e consegue coordenar o seu movimento de maneira, né, eficaz, com excelência. Equilíbrio,
habilidade de o indivíduo manter a postura de seu corpo inalterada. Então, você acha que se não tiver resistência muscular, você consegue ficar em equilíbrio? Fica aí numa perna só. Levanta aí todo mundo, vamos ficar 20 minutos aí numa perna só. Se a tua musculatura não tiver com resistência, vocês não conseguem. Ah, mas eu tenho equilíbrio. Tá bom, você tem equilíbrio. Mas o que vai faltar? Vai faltar resistência muscular para você ficar os 20 minutos. Então, uma depende da outra, tá? Velocidade é a habilidade de cobrir uma distância curta no menos tempo possível. Então, aquilo que eu comentei, né? Você correr rápido, então precisa de força. O tempo de reação, o tempo motor, influencia a velocidade motora. A agilidade, a potência, né, que tende a avançar de forma linear com a infância. Então, a gente tende a melhorar a velocidade, a potência, com a idade também. Porque quando a gente é criança, a gente não tem tanta força, então não tem tanta velocidade, né? Mas, com o tempo, vai aumentando a força, vai aumentando a velocidade. A agilidade é a habilidade de alterar de direção de forma rápida, como eu comentei com vocês. E a potência é a habilidade de desempenhar o esforço máximo em um período tão curto de tempo. Então, por exemplo, o soco, o chute, o salto, né? Tudo trabalho de potência, tá? Que você faz a maior força no menor tempo possível. Então, bons níveis de aptidão tendem a reduzir a vulnerabilidade a numerosas doenças físicas. Então, as crianças que têm aptidão física, elas não ficam doentes, né? A possibilidade de ficar doente diminui muito, né? Atrapalha muito ela ficar doente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, né, um exemplo de capacidade motora, e mesmo, ó, essa criança aqui toda musculosa, né? Isso eu tenho vários contextos, tá, gente? É aquilo que eu comentei. A criança pode estar sendo vítima de um excesso de treinamento, ou tem algumas questões genéticas também. Tem criança que tem baixo percentual de gordura, e aí ela é uma criança desde pequena, fortinha, definida, né? Não quer dizer que ela tem volume muscular, só que ela não tem gordura. Se ela não tem gordura, o que aparece? O músculo. É o músculo que aparece, tá? No caso dessa criança aí, professor, eu vi a matéria sobre ele faz treinos bastante excessivos, mas ele tem atividade como criança normal. Brinca, corre, faz desenho e tudo mais, ele tem uma atividade de treino físico muito grande, mas só com o peso corporal, ele não levanta, é pouco, eu acho que peso é a mínima coisa, mas ele tem uma carga de treino muito grande. Por isso que eu não quero que vocês tenham já um preconceito já antecipado, tá? Vocês, como profissionais de educação física, vocês sempre têm que olhar com calma, tá? Sem preconceito antecipado. Né? Ó, tá bom, essa criança, né, tá estranha aqui, tá muito fortinha, tá? Mas calma, analisa primeiro. O que essa criança faz? Qual que é o treino dela? Qual que é a característica dela? Qual que é a genética dos pais? Tá? Então, antes de você já ir, né, julgando, né, incriminando, dizendo que está exagerando, muita calma nessa hora. Vocês, como profissionais agora, vocês não podem ser radicais com nada, gente, né? Tudo que você tiver uma opinião radical, profissionalmente, isso é ruim. Então, tem que ter calma. Analisa. O que ela faz, o que ela não faz, como que ela faz, né? Toma alguma coisa, não toma alguma coisa. Primeiro analisa para depois ter um preconceito, tá bom? É muito importante isso profissionalmente para a gente não julgar também de forma errada. Porque também a gente preza tanto que a criança seja saudável, a gente preza tanto quando a criança faça exercício. Aí quando a gente encontra uma criança que gosta de fazer exercício, que gosta de treinar, a gente tem que ter cuidado,
Porque a gente vai falar assim, você está exagerando, você está exagerando, você vai ficar assim, você vai ficar louco, você vai atrapalhar teu crescimento, você não sei o que tem, não sei o que tem. Aí a criança para de fazer. Aí a criança perde a vontade também e para de treinar. E aí vira sedentário. Aí você fez uma boa ação também? Não fez. Então, é claro que é tudo equilíbrio, mas vocês também têm que agir como profissionalismo, tá? Profissionalismo. Então, é nessas que tem muitos pais que acabam também incriminando quem gosta de esporte. Vocês exageram. Onde já se viu fazer a criança correr desse jeito, onde já se viu fazer a criança cansar desse jeito, né? Aí também acontecem esses problemas, tá? Então, né? Sem radicalismo, sem preconceito, né? Sem julgamento antecipado e sem radicalismo, né? Não vamos ser radical com nada, tá? Depois, mais para frente, a gente até vai discutir outras coisas polêmicas, por exemplo, uso de anabolizantes, várias situações polêmicas, que como profissionais da educação física, vocês têm que ver com profissionalismo, tá? Entender, estudar, para saber o que está falando. Certo, gente? Alguma pergunta aí? Alguma questão? Já foram dormir já? Estão vendo minha tela aí, que eu mudei de apresentação? Sim. Só para deixar que, né, a ideia era tentar fazer até nessa aula, mas como não deu tempo, eu vou deixar para a próxima aula, que a gente vai abordar só esse tema, que é muito bacana, que isso daqui depois, no final, a gente vai até fazer uma parte prática desses testes, tá? Que é o teste do trabalho do PROESP, né? Projeto Esporte Brasil, tá bom? Então, a gente vai falar semana que vem sobre a aplicação de testes e medidas com crianças também. Como que a gente vai avaliar as crianças. Tá joia? Então, eu só queria dar uma mostradinha para vocês, que é o tema da próxima aula. Fechou? Beleza? PI, beleza? Boa noite. Ô, Mariane, perdão. Ô, Mariane, não entendi. Você falou e não entendi. Eu falei boa noite, Chico. Ô, louco, boa noite. Chega alguma pergunta? Tudo tranquilo? Até quinta com os 4 artigos? Até quinta-feira com os 4 artigos, hein? Passa voando, não deixem para a última hora. Então, uma boa noite a todos, pessoal. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço.